Paz do Senhor, povo de Deus, eu sou Rivaldo Ribeiro e hoje eu vim tirar uma dúvida muito interessante. Afinal, pode ou não pode ter pastora? Nós estamos aqui agora em um tema bastante importante. Antes de tudo, gente, esse é o meu canal no YouTube. O meu canal com mais de 2.000 inscritos foi excluído, o YouTube excluiu, tá bom? Por isso agora eu estou recomeçando. Já tem algumas coisas legais, ó. Podemos chamar Deus de você, Agenda Global Pedofóbica, algumas coisas que vão interessar a vocês, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. A mulher pode ou não ser pastora, liderar, tá bom? Ensinar. Um dos textos que ao meu ver, de forma equivocada, as pessoas mais utilizam é esse texto de 1 Timóteo, tá bom? Capítulo 2, versículo do 8 ao 12, tá certo? Vamos ler o texto para a gente compreender um pouco? Olha só. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Quero também que as mulheres em traje honesto se ataviem com modéstia e sobriedade, e não com tranças, ouro, pérolas ou vestidos custosos. Mas, olha só, como convém a mulher que diz ser piedosa com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sugestão, pois não é permitido que a mulher ensine, nem que tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Paulo aqui vai usar a mesma linguagem em 1 Coríntios 14, do 31 ao 37, tá bom? Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa interessante. Olha o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 9. Como convém a mulher que diz ser piedosa, que professa a fé. Como é que deve ser isso? Não pode se vestir usando aquele tipo de vestimenta, né, que eles usavam na época, trança, ouro, pérola, vestidos custosos, tá bom? Mas tem que ter boas obras. São pessoas que são... Provavelmente Paulo está falando para mulheres recentes na fé, tá certo? Por isso ele dá esses conselhos. São conselhos aqui, e não para quem é cristã, né? Não para quem já está há um tempo no Evangelho, mas são conselhos que são dados a pessoas recentes na fé. Provavelmente eram mulheres ou judias, ou que não tinham religião. E aí Paulo, para aconselhar, disse, olha, aprenda em silêncio, né? Com toda sugestão, porque não é permitido que a mulher ensine. A lei é que dizia que a mulher não podia ensinar, tá bom? Os judeus é que ensinavam que a mulher não podia ensinar e nem falar durante o ambiente de culto. A gente vai ver isso, né? Paulo vai destrinçar isso melhor lá em 1 Coríntios. Olha só, 1 Coríntios 14, do 31 ao 37. Olha que interessante. Olha o que Paulo vai dizer. Será que é isso aqui, ó? Nem que tenha domínio sobre o homem, pois não é permitido que a mulher ensine, tá bom? Nem que tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Veja bem. Olha o que Paulo vai dizer. Porque todos, e aqui a palavra todos se refere tanto ao masculino quanto ao feminino, tá bom? Porque todos podereis anunciar a mensagem de Deus, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois você é que controla quando vai falar. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres, olha o que Paulo vai dizer, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Vamos entender melhor? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à mesma linguagem usada lá, ó, não é permitido. Sujeição, e não é permitido falar na igreja, calada. Por quê, Rivaldo? Como também ordena a lei. Paulo aqui está falando para pessoas, tanto aqui como em 1 Timóteo, para pessoas que são recentes na fé, que conheciam a lei. Paulo dizia, vocês conhecem a lei. Então o que é que a lei diz? A lei é que não é Cristo, é a lei. A lei de Moisés diz que as mulheres permanecem caladas na igreja. Tá bom? Porque não é permitido falar. No ambiente de adoração, a mulher não pode falar, a mulher não pode ensinar, não pode exercer autoridade sobre o homem. Por quê? Porque a lei é quem faz isso. Elas eram novatas na fé, e com certeza as mulheres estavam querendo entender, atrapalhava o ambiente de pregação de quem estava ensinando. Por quê? Porque sair de uma religião e ir para outra
certo? Sair do judaísmo para ir para o cristianismo, exercia uma série de dúvidas na cabeça, principalmente das mulheres. E como elas conheciam a lei, Paulo dizia, olha, eu vou usar a lei. Faça como a lei diz, como a sua antiga religião diz. Fique calada, tá bom? Estejam sujeitas, não é permitido falar como diz a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque pela lei é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Olha que interessante. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Outra expressão da lei. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês são novatas, quer tirar dúvida? Pergunta o marido em casa, fica calada na igreja, para não atrapalhar o culto. Agora, se você não estiver gostando disso que eu estou dizendo, reconheça. Se quer ser profeta espiritual, pode ser profeta e ser espiritual eram características usadas por homens e mulheres naquela época. Nós vamos ver que existiam profetisas, né, na época da lei. Existiam profetas, mulheres espirituais na época da lei, que se diziam espirituais, e Paulo diz, é profeta, vocês são de acordo com a lei mesmo? Então reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Tá bom? Então aqui Paulo não está mandando toda mulher ficar calada. Paulo está dizendo, utilizando a lei para mulheres que são recentes na fé, para não atrapalhar o culto. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. Olha o que Paulo vai dizer. Porque, mesmo sendo livre para com todos, me fiz de servo de todos para ganhar ainda mais pessoas. Olha o que Paulo vai dizer. Me fiz ser como os judeus para ganhar os judeus. Me fiz estar debaixo da lei, como se estivesse mesmo debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então Paulo sempre usava nas suas cartas essa expressão, como também ordena a lei. Ele fingia estar debaixo da lei para ganhar esses que estavam realmente debaixo da lei. Olha que interessante. E para os que estão sem a lei, né, sem a lei de Moisés, ele também se fez como estivesse sem lei. Aí ele vai dizer, não estando sem a lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo. Ele não tinha de Moisés, mas ele tinha a lei de Cristo, para ganhar os que estão sem a lei de Moisés. Me fiz como fraco para ganhar o fraco. Me fiz de tudo para todos. Tá bom? Para por todos os meus chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios 9:19 deixa claro por que Paulo estava dizendo que a mulher tinha que ficar calada. Tá bom? E por que ela tinha que se sujeitar, porque a lei dizia isso. A lei ordenava isso. Então ele se fez de judeu, se fez estar debaixo da lei, como diz 1 Coríntios 9:19, para o quê? Para ganhar essas pessoas. Para não perdê-las, para ganhá-las para o Evangelho. Olha o que diz 1 Coríntios 11:5. E toda mulher que ora ou anuncia a mensagem de Deus, não tendo coberto a cabeça, falta com respeito ao seu esposo, porque é como se estivesse rapada, né? Cabeça rapada. Pois vocês sabem que é vergonhoso quando uma mulher raspa a cabeça ou corta o cabelo. Eu pergunto a vocês, quem diz que a mulher não pode falar na igreja, pega esse texto aqui e diz que não está falando das mulheres cristãs. As pessoas dizem, só que ele está falando do mesmo contexto. Irmã, cortar o cabelo é vergonhoso para o esposo desde quando? Para quem é cristão, não. É para quem é judeu. Só que aqui ele está dizendo, toda mulher que ora ou anuncia, lá Paulo disse assim, a mulher não pode falar. Aqui a mulher já ora e anuncia a mensagem de Deus. Tá bom? Num ambiente de culto. E aqui ele vai dizer, olha, vocês sabem que é vergonhoso quando uma mulher raspa a cabeça ou corta o cabelo. Nós sabemos que em nenhum lugar a Bíblia proíbe a mulher de cortar o cabelo. Apenas aqui Paulo deixa isso claro, utilizando coisas que eram comuns na lei, tá? Para ensinar as mulheres como convinha. Provavelmente, essa expressão raspar a cabeça ou cortar o cabelo, elas cortavam o cabelo como os homens cortavam, em forma de protesto. Porque elas queriam dizer que elas tinham tudo, ou até coisa, a gente vê até isso hoje em dia, né? Era uma forma de protesto. Alguns estudiosos dizem que as mulheres queriam ser tratadas como os homens eram. E elas faziam isso e iam para a igreja. E Paulo disse, poxa, aqui não dá certo. É vergonhoso. É vergonhoso fazer isso. Falta de respeito com o seu esposo é cristão convertido. Você fica vindo para cá desse jeito.
Tá bom? Então a lei é quem diz que a mulher que corta o cabelo desonra o marido. Quem diz isso é a lei. Então Paulo se faz debaixo da lei para quê, Rivaldo? Para ganhar os que estão da lei. Como está escrito em 1 Coríntios 9. Gálatas 3:23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Olha só, debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é assim, direção, ajuda, tá bom? Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos os quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Olha só, nisto, ou seja, na propagação do Evangelho, pode ler o capítulo 3 inteiro, não há diferença entre judeu nem grego. Não há servo, não há diferença de servo nem livre. Nem diferença entre homem e mulher. Porque todos vós sois um. Essa expressão um é o mesmo. Tá bom? Iguais. Em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Paulo está dizendo que aqui, irmãos, o importante não é o título da pessoa, o tipo de pessoa que está levando o evangelho, que está pregando, que está ensinando. Mas não é o tipo de pessoa que está fazendo isso, mas é o que está sendo. O importante não é quem prega. O importante é a pregação da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas 3:23. Tá bom? E eu quero também trazer Salmo 68:11. Olha o que diz. Foi o Senhor quem deu a ordem, pois grande é o grupo de muitas mulheres que anunciaram as boas novas. Né? Olha só. Grande a falange das mensageiras de Deus. Salmo 68:11. Para encerrar, Marcos 9:38. Jesus aqui nós vemos uma história aqui com Jesus que vai nos servir de luz, né? Para complemento desses outros textos em que a gente vai começar a destrinçar agora, tá bom? E o que a gente já viu, olha só. Marcos 9:38. E João respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Olha só, não nos segue. E nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não o proibais, porque ninguém que faça milagre em meu nome e possa logo se opor a mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo. Em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que lhe pusessem ao pescoço um nó de atafona e lhe fosse lançado no mar. Então esses textos aqui não servem, e são os únicos, viu? Não servem para dizer que a mulher não pode ser pastora. Mas, Rivaldo, e aquele texto de Efésios capítulo 4, que diz que Deus estabeleceu um para pastores. Aquela palavra pastores, eu acho interessante que toda vez que você vê na Bíblia a palavra pastores no plural, está relacionado tanto para homem quanto para mulher. E toda vez que você vê a palavra pastor no singular, está relacionado a pastor, a Jesus. Tá bom? Então, espero que eu tenha esclarecido, né, o meu ponto de vista, tá bom? Ninguém é obrigado a concordar, tá? Mas eu utilizei apenas o conhecimento bíblico para trazer isso, tá bom? Mas ninguém é obrigado a concordar, como eu disse. Porém, todos devem ser obrigados a respeitar, tá bom? Não se esquece de inscrever no meu canal no YouTube. Deixa o like no vídeo, que daqui a pouco vai estar disponível aqui, tá bom? Paz de Cristo.